Rádio Super nas eleições 2020. Olá, muito boa tarde para você, ouvinte internauta ligado aqui no Portal Tempo, também você ouvinte da Rádio Super 91.7 FM. Estamos começando a live do Tempo especial Eleições 2020 em parceria com a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Lembrando que você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, o número é o 988-100-917. Também pode participar com a gente pelo nosso Instagram, aliás, pelo nosso Facebook, no facebook.com/Portal Tempo. No Instagram você pode mandar direct também, no @oficial Rádio Super, claro. E ainda pode mandar a sua pergunta ou opinião pelo youtube.com/O Tempo. Comigo aqui nos estúdios, o editor adjunto de O Tempo, Pedro Augusto Correia. Boa tarde, Pedro. Bem-vindo aqui mais uma vez à nossa live. Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos nossos internautas e ouvintes aqui da Live do Tempo. Muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez, e a gente hoje vai falar a respeito de políticas públicas para mulheres, e nada mais justo do que ter mulher aqui nos ajudando a entender e a discutir, aliás, num dia muito interessante para falar a respeito disso, porque estamos todos nós chocados, para dizer o mínimo, chocados com aquela história do estupro culposo. É com esse gancho que eu chamo a nossa Daniele Franco, repórter de política, que está aqui com a gente todos os dias também, que vai nos ajudar a falar um pouquinho das políticas para as mulheres. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a você que nos ouve, nos acompanha pela live nas plataformas digitais de Tempo. Pois é, hoje é um tema, assim, bastante propício, né, pra gente discutir, porque realmente foi uma notícia, foi uma questão que deixou a gente, nós mulheres, realmente não só chocadas, não só estarrecidas, como apavoradas, né, com a insegurança que a gente tem vinda de quem deveria proteger, né, a nossa integridade, a nossa vida e os nossos corpos. Então, é um dia bem propício para falar sobre isso. E eu diria que não só vocês chocadas, mas todos nós, enquanto sociedade, acho que qualquer Justamente. pessoa que se preocupe um pouco com a integridade física, que se preocupe um pouco com o Estado democrático de direito, eu vou até além, com aquilo que a gente tanto fala, que é um Estado democrático de direito, que é aquilo que a gente defende e tal, a pessoa vai se preocupar, vai ficar chocada com aquilo que a gente viu estourar ontem, que repercutiu nas redes sociais, repercutiu sobretudo no Twitter e no Instagram. Ô Pedro, antes da gente até avançar nesse assunto, fala um pouquinho a respeito disso também. A Dani já deu uma pincelada pra gente e não tem como fugir desse assunto, né? Mesmo que o nosso foco aqui, digamos, o foco seja eleição, mas quando a gente fala de mulher, a gente tá falando de um universo muito amplo. Eu acho que a notícia de ontem chegou a deixar a gente, assim, fisicamente enojado. Ah, né? Certamente. Assistir ao vídeo da audiência é difícil. Realmente dá vontade de desligar. Dá vontade de desligar o vídeo. É muito complicado. Mas o que você falou sobre o Estado Democrático de Direito é muito oportuno também, Rodrigo, porque isso mostra o quão profundamente deterioradas estão as nossas instituições, nesse caso, o nosso sistema judiciário, realmente. Tá aí uma boa discussão então pra gente tocar adiante, e daqui a pouco, claro, a gente vai ter entrevista para falar a respeito desse e de outros recortes sobre as políticas públicas para as mulheres. Antes da gente falar aqui com a nossa entrevistada, a Dani Franco tem algumas informações relacionadas ao mundo das mulheres, inclusive falando sobre violência, feminicídio, etc. São números que na maioria das vezes a gente já falou aqui algumas ou muitas vezes, mas são números que nós precisamos reforçar, Dani, cada vez mais. Justamente, Rodrigo, porque mesmo com todo esse reforço, mesmo com todas as notícias, isso continua acontecendo e isso precisa parar, e a gente precisa, né, realmente acionar o poder público para que nos ampare de forma mais eficaz, de forma mais assertiva e realmente escute as nossas demandas. Bom, vamos aos números. Em 2019, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, 18.607 mulheres foram vítimas de violência doméstica e familiar somente na região integrada de segurança pública de Belo Horizonte, ou seja,
só na capital. E foram 150.670 mulheres vítimas desses tipos de violência em Minas Gerais como um todo. Os tipos de violência que mais prevalecem entre esses casos são de violência física, que representa 43% dos casos, e o segundo é de violência psicológica, com 38% das ocorrências. Os feminicídios em 2019 em Belo Horizonte foram 16 consumados e 38 tentados. E em Minas Gerais foram 142 consumados e 236 tentados. E aí a gente vê, são números que a gente pensa assim que realmente não retratam, né? Podem não retratar a realidade, não retratam a realidade porque muitas vezes esses crimes não são denunciados. É até uma coisa do que a gente viu ontem no caso do julgamento do agressor, do estuprador da blogueira Mariana Ferrer. As mulheres são humilhadas quando elas denunciam e acabam não denunciando, e os números não entram, né, nessas estatísticas. E aí agora passando para trabalho e renda das mulheres, elas são apenas 43,97% dos ocupantes de cargos de trabalho formal no Brasil. Os homens são 56,03%. Em Minas Gerais, esse número não varia muito, então as mulheres são 43,34% das ocupantes de cargos formais e a maioria continua sendo de homens empregados nesses cargos. E em Belo Horizonte, a realidade é bem pouquinho melhor, porque as mulheres são 46,33%. A remuneração média, que é um assunto amplamente discutido há bastante tempo, né? E bastante é um tema de luta muito frequente pelos movimentos de igualdade de gênero. Continua as mulheres ganhando menos do que os homens. A remuneração média das mulheres no Brasil é de R$ 2.902,58, enquanto a dos homens é de R$ 3.359. Em Minas Gerais, as mulheres ganham em média R$ 2.413,97, enquanto os homens ganham R$ 2.858,51 em média. Em Belo Horizonte, essas médias são maiores, são mais elevadas, mas a diferença continua. As mulheres ganham em média R$ 3.428,58 e os homens ganham R$ 4.181,94. E aí, falando de candidaturas, né, que a gente está falando aqui de eleições, a gente tem o dado de que apenas 32,3% das 1.592 candidaturas em Minas Gerais, em Belo Horizonte, são de mulheres. E hoje a gente tem um quadro, assim, bem pouco representativo na Câmara Municipal, que são apenas 4 vereadoras eleitas aqui em Belo Horizonte. Rodrigo. Em 41 vereadores no total, ou seja, Exatamente. Não temos nem 10% da Câmara Municipal formada por mulheres. Ô Dani, Justamente. Você falou aqui um dado e aí eu fui correr para a calculadora aqui para fazer uma conta rapidinha, que são os casos de violência contra a mulher. E são dados relativos ao ano passado, a 2019. Então, nós temos 18.607 mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na região integrada de segurança pública de BH, das 50 casos por dia. Gente, 50 casos por dia de violência só em Belo Horizonte. E isso denunciadas, violências registradas na polícia. E é o que tá formal, tá no papel, tá no boletim de ocorrência da polícia, né? E em Minas Gerais são 150.670 casos e dá 412 casos por dia só em Minas Gerais. Esses números falam por si. Dispensa que a gente aqui comente qualquer coisa diante de números como esses, que são como um soco no estômago e que corroboram tudo aquilo que a gente estava falando agora na abertura aqui da live, quando lembramos desse caso que deixou a todos nós enojados, esse caso da modelo Mari Ferrer, da blogueira Mari Ferrer, que foi divulgado ontem pelo The Intercept Brasil. Mas para ajudar a gente a falar um pouco mais a respeito disso, para ajudar a gente a entender um pouco mais desse panorama das políticas públicas e das necessidades de políticas públicas para as mulheres, a gente vai conversar com a professora Ana Paula Salege, da Fundação João Pinheiro. Ela que já estava inclusive ouvindo todos esses dados aqui que a Dani passou pra gente. Boa tarde, professora. Bem-vinda aqui à Live do Tempo. Boa tarde, Rodrigo. Prazer em estar com vocês. Muito obrigada pela oportunidade.
Prazer é nosso de ter a senhora com a gente aqui. Professora, para começar, nós demos aqui uma série de dados que ao longo da entrevista a gente vai poder discuti-los com a senhora. Mas diante dessas informações que a Dani trouxe aqui e que a gente foi destrinchando aos pouquinhos, acho que tem uma coisa que talvez seja ponto de convergência entre todos nós aqui, é da necessidade, embora alguns negacionistas digam que não, mas da necessidade que haja políticas públicas efetivas para as mulheres. Porque há quem diga que não pode haver discriminação, digamos assim, discriminação entre aspas, as políticas públicas têm que ser para todos. Mas diante desse quadro e desses números que a gente trouxe aqui, fica mais do que evidente que política para a mulher é uma questão que é para ontem, na verdade, né, professora? As políticas para as mulheres, elas são essenciais por várias razões, né? Na realidade, a mulher, ela é maioria, né? No Belo Horizonte, por exemplo, 52,7% da população é composta por mulheres, né? Mas essa maioria, o que a gente vê na nossa cultura é que ela foi o tempo inteiro colocada em um lugar que era um lugar de inferioridade, num lugar de pouco reconhecimento. Então nós temos problemas culturais que foram construídos ao longo, né, da nossa história, que fazem com que as mulheres enfrentem no dia a dia uma série de dificuldades estruturais, né? Então quando eu falo em violência, né, e eu tenho dúvidas acerca de um episódio de violência, porque eu falo, não, ela estava de short curto, não, ela bebeu, né, ela não devia ter bebido. Então, essas situações, quer dizer, será que se eu tivesse um homem que bebeu e alguém fizesse com ele também se colocaria nesse mesmo lugar de tentativa de tirar, né, de culpabilizar a vítima e responsabilizar a vítima, né? Normalmente a gente faz isso porque a gente tem uma sociedade que vê a mulher ainda, né? Porque eu acho que a gente tem hoje pessoas que estão mudando essa forma de ver, mas ainda tem muita gente que vê a mulher ainda numa perspectiva de ela é inferior, né? Ela é limitada, ela é propriedade, né? E isso tudo precisa acabar. Isso vai acabar só por iniciativas individuais? Não, a gente precisa de políticas públicas, especialmente quando você vê que tem problemas da cidade que afetam mais as mulheres do que aos homens, né? Então, quando eu falo em pobreza, é mais comum você ter mães solteiras pobres, né? Então, quando você pega a pobreza normalmente dentro de uma população que está dentro das faixas de pobreza, você vai ter um número de mães solteiras pobres, mães solteiras que são responsáveis pelo domicílio, né? Aí você vai começando a relacionar, por que será que tem mais mulheres? A mulher tem uma dificuldade maior de acesso ao mercado de trabalho. Ela muitas vezes há o que a gente chama de divisão sexual do trabalho, né? Então a mulher, ela se insere no mundo do trabalho em posições que às vezes são mais socialmente menos reconhecidas, ou isso significa salários menores, ou porque ela tem que cuidar de filhos, outras atividades de cuidado, que é aquela responsabilidade dentro do ambiente privado, que ainda não é dividida, né? Aí ela acaba tendo que optar e muitas vezes trabalhar meio expediente, aí ganha menos, porque senão como é que faz? Tem que pagar alguém para olhar as crianças ou olhar o idoso, né? Então uma coisa puxa a outra, né? E aí a gente tem que pensar, para cada nível federativo, né, no município, no estado, na União, qual é a responsabilidade de cada um, né? Então, quando eu falo em segurança pública, eu estou falando muitas vezes do governo estadual, mas então o que é que o governo municipal pode fazer para tentar romper com o ciclo de violência, né? E aí, como que ele vai se planejar para isso? O município tem um plano de política para as mulheres, né? O município
está olhando para a sociedade, olhando para as mulheres, mas ele olha para dentro da sua própria gestão e vê como que as mulheres estão dentro da gestão, se ele segrega as mulheres dentro do seu próprio ambiente de trabalho. Então tem muita coisa a ser feita, né? E não dá para negar que essa é uma área importante das políticas públicas hoje, né? Não é por isso, inclusive, que a gente vai ter movimentos internacionais, como o ONU 50-50, a gente tem várias, a gente tem movimentos que não se restringem ao Brasil, que estão chamando atenção para essa pauta. Professora, a gente vê também, agora a senhora citou a questão da segurança pública, né, que realmente precisa mesmo ser voltada também, pensando nesse sentido de proteger as mulheres. E uma das coisas que me chama a atenção, assim, é que as mulheres têm eu como mulher, né, as mulheres têm questões de segurança bastante distintas dos homens, e uma dessas questões, assim, que eu já conversando mesmo na minha vivência, é a questão de conseguir sair à noite, conseguir pegar um transporte público à noite, né? A gente tem aí essa insegurança constante de sair de casa enquanto está escuro, de passar por uma rua ali que está mais erma, ou de pegar um ônibus, e aí a gente acaba tendo até que gastar mais dinheiro mesmo, né? Pegando um táxi, pegando um carro de aplicativo para chegar em casa sã, né? Inteira, assim, digamos assim, sem sofrer nenhum tipo de violência no caminho. Então, qual que é o papel do município nesse sentido de trazer mesmo essa segurança também nesse direito de ir e vir, que às vezes é realmente cortado da gente, né? Como mulher, assim, em determinadas situações. As mulheres, uma cidade, a cidade ela tem que ser preparada para tentar romper com alguns ciclos que a gente tem de violência. Então, é comum na arquitetura, existe uma discussão acerca da mulher e o uso do espaço urbano, e essas discussões elas são extremamente interessantes, e a gente fala que, por exemplo, o homem pode não sentir falta da iluminação pública, a mulher sente falta de iluminação pública, porque a violência ocorre normalmente onde se pode ver menos. Então, o espaço, uma rua bem iluminada é uma coisa que é de interesse para as mulheres. Quando a gente fala em transporte, né, um transporte não lotado, ele dá menos oportunidade para abusos. Então, a gente precisa de um sistema de transporte que seja mais adequado, que tenha, não só por uma questão de conforto, né, mas também por uma questão de segurança. Então, essa é uma questão que pode ser discutida dentro da prefeitura também. Na questão do transporte urbano, a gente brinca que o homem ele tem um movimento pendular, ele vai do trabalho para casa, da casa para o trabalho. A mulher não, a mulher vai da casa para a creche, leva o menino, sai da creche, vai para o trabalho, sai do trabalho, vai no supermercado, sai do supermercado, vai na creche e volta para casa. Então, a gente fala que a forma, o movimento da mulher na cidade, ele é diferente. Isso significa que você tem que, em alguns momentos, trabalhar com essas possibilidades de organização do uso do solo, estímulo de presença de serviços ou próximos da casa ou próximos do trabalho, né? E outra questão que realmente faz parte é quem regula o transporte urbano, seja o transporte de Uber e tudo, essa é uma regulação que é feita pelos municípios, e é importante que alguns elementos relativos a essas questões, relativo à questão do respeito à mulher dentro do transporte, seja ele um Uber, um táxi ou um ônibus, que isso esteja previsto nesses documentos que regulam, né, de regulação urbana, que definem e que dão para essas pessoas a concessão, a possibilidade de oferecer esse serviço. Então, existem canais de denúncia dos motoristas, é um elemento simples, mas importante. Eles podem perder a licença. Você tem que criar formas diversas de sanção para essa pessoa. Porque você fala em pegar Uber, mas quem é mais sabe? As meninas pegam Uber, a gente recomendando o tempo inteiro
que tem aqui, tire o nome da placa, mande pra gente, que avise, pro cara ter noção de que não vai poder abusar dela. E quantos não são os casos de meninas abusadas pelo motorista de Uber. Professora, queria falar um pouquinho. Oi, perdão? Pode falar. Vamos falar um pouquinho então da participação feminina nos espaços de poder, né, na política institucional. Porque hoje a gente viu, né, a Dani trouxe os dados aí, pouco mais daquela cota de 30% apenas de candidaturas femininas em Belo Horizonte, menos de 10% dos vereadores eleitos em 2016 são mulheres. BH, por exemplo, nunca teve uma prefeita, né? Então, na visão da senhora, qual é o principal entrave hoje a uma maior participação da mulher na política, né? Porque a gente sabe que se não tiver uma mulher pensando uma política pública, dificilmente essa política pública vai ser pensada voltada para as mulheres. A paridade representativa, né? Você ter mulheres dentro desses espaços é extremamente importante, exatamente para você possibilitar, né, que elas argumentem e apresentem outras formas de ver e conceber políticas públicas, né? Muitas vezes é isso, você colocar todo mundo igual, todo mundo vai olhar para o mesmo lugar. Se você coloca pessoas que olham de formas diferentes, você vai ter visões diferentes e políticas que correspondem mais. Então, deixar a mulher de fora é deixar uma parte grande da população, a perspectiva de uma parte grande da população sem ser considerada. Quando a gente fala, mas por que a mulher não vai? Aí existem fatores diversos. O custo da participação política para a mulher às vezes é alto, né? Em que aspecto? O homem, ele normalmente não assume o lugar de cuidador por causa da nossa cultura. Ela não tem esse hábito, a gente não tem esse hábito. Então, quando uma mulher sai para ir para a política, ela deixa a casa. Você tem que deixar a comida pronta. Você vai para a reunião do partido, não deixou a comida pronta? Se foi para a reunião do partido, você foi encontrar com outro homem? Como é que faz os meninos? Como é que você vai fazer para poder ajudar os meninos a fazer para a casa, né? Então, na realidade, existe uma cobrança de como que ela vai conjugar a atividade política com o lugar de cuidado que ela assume, e existe toda uma tensão acerca da desconfiança, né? Dependendo da situação, em alguns momentos, o homem, ela alçar esse lugar, que é um lugar de poder, ameaça em algum a forma como as relações dentro do próprio domicílio são organizadas. E aí, para fazer frente a isso, muitas vezes você, então, acusa ela de algo que tá me traindo, que gera questões de insegurança, pode gerar uma instabilidade no relacionamento, e aí essa mulher, ela vai acabar ela tem que enfrentar isso tudo para ir para aquele lugar. E essas coisas, normalmente, um homem não tem que enfrentar. Outra coisa dentro dos partidos, apesar a gente ter uma cota, que é uma cota no número de candidatas, né? Mas a gente não tem cadeiras reservadas dentro do número de cadeiras, né? E isso significa que as mulheres, muitas vezes, o partido chama para elas aparecerem ali só para fazer número. E o dinheiro não chega, né? Agora nós estamos escrevendo um livro sobre mulheres negras que alcançaram espaços de gestão. E por acaso eu entrevistei uma que já foi candidata, ela chegou a ter espaço na gestão pública, ter atuação como secretária, mas ela teve momentos que ela foi candidata. E ela falou que as pessoas chamavam, colocavam, ela batalhava, mas não veio um centavo, né? Então, como é que você vai, como que você quer que uma campanha sem estrutura vença um monte de a campanha de um monte de gente que vai ali com todo um aparato de assessores para apoiá-los? Então, assim, isso tudo faz com que a presença da mulher realmente seja menor, né?
Hoje, em Minas, em Belo Horizonte, existe um movimento grande de apoio a essas mulheres, de formação política dessas mulheres para tentar mudar essa situação. Live do Tempo Especial Eleições 2020, a gente está conversando com a professora Ana Paula Salege, da Fundação João Pinheiro, a respeito de políticas para as mulheres, e a professora fala dessa dificuldade de participação das mulheres no cenário político. Eu quero lembrar aos nossos internautas e ouvintes, até do ponto de vista político, de dois fatos muito interessantes que eu observei ao longo dos últimos anos. Primeiro, que foi preciso que fosse discutida uma mudança no regimento da Assembleia Legislativa para que houvesse a presença de mulheres na Assembleia Legislativa, na mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E olha, esse assunto é discutido há pelo menos 5 anos na casa. Outro fato interessante é que no ano passado nós tivemos o caso de uma deputada estadual que teve um filho. Um fato até pouco comum na Assembleia, porque geralmente as mulheres que entram na política costumam entrar um pouco mais velhas, normalmente já com a família mais criada, digamos assim. E é o caso da deputada Ana Paula Siqueira, da Rede Sustentabilidade, que teve o 3º filho dela no ano passado, e não havia no regimento interno da Assembleia um dispositivo que criasse uma licença maternidade para deputadas que dessem à luz, como aconteceu com a deputada Ana Paula Siqueira. Ela precisou comprar uma briga dentro da casa e lutar e batalhar para que esse dispositivo fosse colocado no regimento interno da casa. Então, é uma ilustração, ou são 2 ilustrações, na verdade, muito interessantes da dificuldade que as mulheres têm para se inserir no meio político. E, na verdade, não é nem para se inserir no meio político, não é? Quando elas já estão lá, é de se fazerem ouvir, de se fazerem representar efetivamente. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa dificuldade da mulher que já entrou no meio político e que quando chega lá ela se dá com um espaço muitas vezes absolutamente masculino, um espaço que representa o patriarcado, né? Que é um termo que é muito usado nos meios de discussão das mulheres. O que acontece é que tudo que você falou evidencia que esses espaços foram criados na ausência de mulheres e pensando que elas nunca chegariam ali, né? Então, você não tem a regra porque a mulher não só não estava presente, mas porque não se esperava que ela estivesse nesse lugar, né? Então, esse fenômeno do patriarcado, né, que é esse processo, essa sociedade onde a perspectiva masculina, ela se sobrepõe e domina a partir do lugar de poder do homem na nossa sociedade, ele vai estar presente nos vários ambientes de trabalho, inclusive nesse ambiente. O que muitas vezes vai acontecer é que a mulher, além de enfrentar dificuldades em relação às regras internas, ela vai sofrer, em alguns momentos ela sofre alguns abusos, né? Muitas vezes ela é agredida, ela é diminuída, então, se é isso porque é mulher, né? A imagem da mulher, ela às vezes é muito sexualizada, então às vezes a questão do corpo, as falas para poder magoá-la, ou nas discussões, isso é usado, né? Para além disso, o que acontece é que o ambiente de trabalho, ele vai ter reuniões, ele vai ter uma série de outras atividades que não consideram a possibilidade de conjugação do trabalho com a casa, né? E que isso dificulta. Por exemplo, quando a gente está dentro de uma empresa e a gente quer criar uma empresa que seja que valorize, que proporcione uma igualdade, né, e menos discriminação dentro do seu ambiente, uma das coisas que a gente recomenda é que a empresa não mude o hábito de marcar reunião às 5 da tarde, né? Que é isso, você chega num posto de gerência, quando você chega nos postos de poder, a tendência é que você tenha que começar o horário de trabalho não existe, né? Então isso é comum em outros países, na Europa, a Carta Europeia, na França, você vai ter recomendações em relação à mudança no hábito para poder garantir
que não só a partir do momento que muda o hábito, isso é bom para todos, mas garantir que o trabalho e vida familiar possam coexistir, né? Na posição de homem, muitas vezes o homem não tem que enfrentar essa dificuldade de coexistência, porque ele muitas vezes não está assumindo essa atividade, né? Hoje a gente vai ver homens que estão sendo educados numa outra perspectiva que dividem, mas essa divisão não é ajuda, é divisão. Professora, então a gente vê que isso é uma questão muito de raiz de sociedade mesmo, né? A gente está num espaço, numa sociedade que vem há muito tempo, numa cultura que coloca a mulher nesse espaço de cuidado, nesse dever de cuidado com a família, e até como o próprio Rodrigo citou a questão da licença maternidade, até a inexistência de uma licença paternidade, né? Pressupõe que a mulher é a única responsável pelo cuidado com o bebê. O homem tem uma semana que é ali que a gente entende, é para curtir o bebê e tal, mas assim, eu acabei de ser pai e posso falar disso com muita propriedade, viu, Dani? Faz 7 meses que o meu filho nasceu, e se não fosse ter programado as minhas férias, como as folgas que eu já tinha aqui na casa, para ficar 40 dias e não apenas curtir o bebê, mas ajudar de fato, participar do processo junto com a minha esposa, não teria sido possível. Exatamente. Experiência de quem passou por isso há pouquíssimo tempo. Exatamente. Aí a gente vê, por exemplo, tem países na Europa que tem licenças paternidade maiores, né? Às vezes no mesmo tamanho do da mulher, para realmente trazer essa concepção, criar essa cultura de que o homem também tem responsabilidade no cuidado com os filhos. Então, assim, depois disso tudo, assim, a gente vê que é uma questão que deve começar, pelo menos o que eu entendo, assim, na educação, né? É isso, assim, que a senhora entende também, que a prefeitura pode fazer, é inserir esse tipo de abordagem na educação municipal, na primeira infância, que é, né, a atribuição da prefeitura também na educação? A prefeitura pode inserir, quando a gente fala num plano de políticas para a mulher, né? E esse é um plano que vai ser transversal. E, inclusive, a educação seria uma das áreas abordadas. E ela tem um papel essencial porque ela consegue levar a reflexão, né? E levar elementos que possam proporcionar essa mudança cultural, né? É claro que isso tem que ser feito com muito cuidado, né? Até porque a forma como isso é feito, né? Vai garantir a manutenção desse tipo de programa, porque o que a gente enfrenta hoje é um movimento, né? Que mistura conceitos e que fala que quando você vai discutir a política para a mulher, ele confunde a discussão de uma política para a mulher com outras discussões, né, por um desconhecimento do real significado, ou uma deturpação do real significado do que é gênero, né. Então, a escola precisa pensar no tema, ela precisa orientar os professores a esse respeito, né? E se vocês pensarem, se você olhar nos Estados Unidos, você tem uma disciplina chamada economia doméstica, né? E que aí quem assiste filme, assiste série, vai ver lá que tem hora que homem e mulher tem que aprender a cuidar de um bebê, homem e mulher. Não será que não é isso? Né? Então a gente precisa inovar, a gente precisa pensar formas novas e com seriedade, com apoio da área de pedagogia para fazermos isso de uma forma responsável, né? Existem iniciativas individuais, às vezes sem apoio do sistema educacional. Em alguns casos elas são boas, em outras são ruins, exatamente porque as pessoas não foram preparadas. Então pensar num político, em alguém que vá trazer essa discussão para dentro da prefeitura, significa olhar se essa pessoa está contemplando a possibilidade da educação atuar, a possibilidade da saúde atuar, a possibilidade da área de assistência social atuar, a possibilidade do pessoal da iluminação pública, obras, transporte, né? E de fazer todo mundo conversar e reconhecer o lugar da temática. E
E professora, infelizmente, uma das mazelas, né, que a pandemia do coronavírus trouxe foi um aumento substancial nos casos de violência doméstica. Na visão da senhora, de que forma o poder público, especialmente na nossa discussão aqui, o poder público municipal, poderia agir para reverter esse quadro, mas também para acolher as mulheres vítimas de violência? Nesse ciclo da violência, né, normalmente o papel da gestão municipal, ele é um papel de rede de apoio. Apesar do município não ser responsável pela segurança, o município ele muitas vezes é o responsável pela saúde, ele muitas vezes é o responsável pelas casas de abrigo, pelos espaços de acolhimento, né? Então, ele precisa, nesse momento, considerar que esses serviços, eles são serviços essenciais, eles não podem ser fechados e a gente precisa garantir formas de acesso a esse serviço, que o acesso seja facilitado usando os vários meios eletrônicos. Quando a pandemia começou, a discussão sobre o aumento da violência, ela estava muito relacionada, né, a uma convivência mais intensa com o seu agressor. Isso significava que não só a presença do agressor, mas ele está ali de forma mais longa, vocês estão juntos mais tempo, mas também a impossibilidade do agredido sair e ter contato com outras pessoas, que muitas vezes é nesse contato externo ou no momento de ausência que você recorre ao apoio. Então, o que foi pensado, a ONU chegou em maio a lançar campanha sobre a violência doméstica. O que estava se valorizando nesse momento era a possibilidade de como acionar um serviço por celular de uma forma ágil, como dar uma dica para um vizinho, como que a população sabe, como mostrar para a população que existe, por exemplo, um serviço de denúncia, né? Qual é o lugar que a mulher vai se ela foi violentada, onde que ela pode, se ela precisar ser abrigada, ela vai sair de casa, aconteceu um problema, ela precisa sair de casa, ela vai ficar sem teto? Não. Onde são os abrigos? Né? Então, a rede de apoio à mulher vítima de violência, ela tem que continuar funcionando e ela tem que ser conhecida. A mulher tem que saber como que ela chega nesse lugar. Né? No momento, se antes ela chegava num CRAS, né, no Centro de Referência da Assistência, e comentava com a assistente social alguma coisa, né, ela não vai estar no CRAS mais. Então, com quem ela vai comentar e como? Então, as prefeituras precisam criar esses canais de comunicação e de denúncia e deixar evidente como que as mulheres chegam neles, não só as mulheres, como também outras pessoas que estão dispostas, né, a rede de apoio, às vezes vizinhos, outras pessoas que estão dispostas a apoiá-las. A live do Tempo Especial Eleições 2020 está ouvindo a professora Ana Paula Salege, da Fundação João Pinheiro, falando a respeito de políticas públicas para as mulheres. Eu vou dar uma girada aqui nas participações que a gente tem, agradecendo aqui a Luanda do Nascimento Souza, que sempre está com a gente participando, também aqui o João Marcos do bairro União, e selecionei aqui, professora Ana Paula, uma pergunta do nosso seguidor, internauta e ouvinte, Andy Teixeira, do bairro Eitis. Ele está contando aqui o seguinte: primeiro, está dando parabéns pelo programa, obrigado aqui pelas palavras, viu, Andy? E ele está dizendo que vota em Contagem, mas fica observando, até pela exposição que existe, a campanha eleitoral em Belo Horizonte. E ele está dizendo que observa algumas propostas de candidatos à prefeitura e que tem uma proposta de um candidato que promete fazer a Casa da Mulher com toda assistência psicológica e jurídica para mulheres vítimas de violência. Diz aqui o Andy o seguinte: para mim é a mesma coisa de falar para os agressores, podem bater que agora elas têm um lugar para acolhê-las. Lamentável, não vejo nenhuma proposta em se mudar as legislações para haver penas mais rígidas para agressores de mulheres. Eu queria que a senhora comentasse essa opinião e essa questão colocada aqui pelo nosso ouvinte e seguidor Andy Teixeira, lá do bairro Eitis. Vamos lá. Andy, quando eles propõem criar a Casa da Mulher, essa não é uma política nova, ela é uma política que já existe e é uma política que foi criada pelo governo federal e inclusive tem apoio e costumava ter financiamento para isso,
né, que é a criação da Casa da Mulher Brasileira. Quando a gente fala em criar abrigos ou moradias temporárias para algumas mulheres, isso tem sido necessário, por quê? Porque em alguns momentos a mulher precisa sair daquele lugar e ela precisa ir para lugares, muitas vezes inclusive que são desconhecidos do seu agressor. Então, as casas-abrigo, muitas vezes, elas dão o endereço, ele não é comunicado, a mulher chega ali de uma outra forma. Então, quando você for avaliar essa política, é importante que esse candidato, ele dê clareza se essa casa, em que aspecto, né, onde que ele tá atuando. Em Belo Horizonte já há algum tempo existe esses abrigos. Nesses abrigos a assistência psicológica e a jurídica ela é essencial, porque a mulher que chega lá e que sai de casa e precisa se esconder porque a vida está ameaçada, é uma situação completa, é uma situação não só grave, mas desafiadora, porque ela muitas vezes tem que deixar tudo e se esconder nesse lugar. Esse lugar é um lugar onde ela se esconde. Em relação às mulheres que recorrem aos centros de referência, que são espaços que vão acolher pessoas que têm dificuldade de romper com o ciclo de violência, mas não necessariamente estão precisando fugir, né, e se esconder para garantir a própria vida. O que acontece normalmente é que uma das grandes dificuldades das mulheres em romper com esse ciclo é ter força psicológica para dar conta disso e saber as consequências jurídicas do que elas fazem. Então, é uma proposta legítima, né? Agora, aí você vai falar assim, mas ela reforça a possibilidade do agressor, pode bater que vai ter onde acolher? Não necessariamente. O que acontece a ideia é fortalecer a mulher para que ela possa dar conta de fazer essa mudança. Existem programas, em alguns casos, que também dialogam com o homem. Então a gente tinha em alguns momentos programas como o Andros, mas aí já foi no nível estadual, que tratava, porque muitas vezes a violência também está associada ao alcoolismo, e aí você gerava a possibilidade de diálogo com o homem. Sobre a questão da legislação, né, a gente está falando de um código penal, e aí no âmbito municipal, né, quando a gente está falando de eleições municipais, a possibilidade de atuação ela é restrita, né? O que pode ser feito, né, pela prefeitura acaba que fica mais limitado. Eu acho que ela precisa atuar mesmo de interagir bem e apoiar a rede. Então, se a denúncia chega na polícia, que é estadual, né, mas depois da polícia, aquela pessoa tem que ir para um hospital para fazer um exame de corpo de delito, ela tem que ir para uma casa-abrigo. Então, essa articulação, essa atuação em rede, ela é essencial. Ela é muito importante, exatamente para fazer a política funcionar. Porque se eu tenho a delegacia, essa mulher vai ali, denuncia, e ela precisa ser abrigada, se eu não tiver o abrigo, essa mulher volta para dentro de casa. E aí ela voltando para dentro de casa, ela vai estar se expondo novamente ao risco, e muitas vezes um risco maior do que a primeira vez, porque existe ainda a raiva que se adiciona ao fato dela ter denunciado. Professora, e caminhando aqui agora para a finalização da entrevista, pode falar. Eu queria que a senhora, pensando nesse sentido de propostas mesmo, que a senhora falasse para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, sobre aqueles que têm que estar atentos nas propostas dos candidatos, né, para realmente perceber se existe mesmo algum tipo de iniciativa, algum tipo de proposta mesmo para oferecer apoio, oferecer ajuda às mulheres que precisam.
De forma geral, como a questão da mulher ela é transversal, eu acho que é interessante pensar na questão da autonomia financeira das mulheres. Então, isso significa oferta de curso profissionalizante que vai ser absorvido no mercado, né? Uma vez num lugar que eu fui dar uma aula, o pessoal falou assim, não, a gente foi ali naquela comunidade e ali nós formamos 4.000 manicures. Estou exagerando, mas foi uma coisa assim. Aí você pensa, o mercado de trabalho absorve 4.000 manicures, o trabalho de manicure ele é um trabalho não formal. Onde que está empregando? É a construção que emprega. Então, será que no setor de construção eu posso ter mulheres? Eu posso ter mulher eletricista? Eu posso ter mulher fazendo acabamento? Por que os programas sociais vão ensinar a mulher a bordar, a costurar e a fazer unha ou fazer salgados, se esses são áreas do mercado de trabalho que às vezes estão saturadas ou que às vezes estão... Então, existe uma oferta diferenciada, né? Como que está a oferta de creche? Vai oferecer o ensino infantil? O ensino infantil é importante, porque essa mulher, para ela sair de casa, ela precisa ter ensino infantil. Então, como é que está? Como é que está a oferta do ensino infantil, do ensino, as possibilidades dos filhos estarem num espaço adequado enquanto ela está no trabalho, né? Para além disso, como é que está a questão na saúde? A questão, por exemplo, uma discussão importante em Belo Horizonte é a questão da maternidade, né? A oferta do serviço de apoio à gestante, né? E a gente teve, né, recentemente não, há mais de um ano, uma discussão sobre fechamento da maternidade, acho que foi da Odete Valadares. Então, assim, você tem essa discussão, ela é importante. Como é que está? Qual é o apoio durante o processo gestacional? A questão da saúde da mulher, porque quando a gente fala em mulher, a gente não está falando de uma mulher, a gente está falando de mulheres, no plural, porque a mulher, né, que tem mais de 60, ela precisa de uma boa, assim como o homem vai precisar de calçadas, mas o que a gente vai ver é que como a longevidade da mulher é maior, normalmente a população mais velha, ela tem uma proporção de mulheres maior, e dentre os dados, inclusive, a gente vai identificar que em Belo Horizonte o número de mulheres acima de 60 tem crescido. Uma parte, essa faixa, né? Então, o que é? Qual é a cidade para essa mulher? Então, ela tem que ter calçada, tem que ter apoio, tem que ter centro de atividade, tem que ter ginástica, atividade. Como que vai cuidar da saúde? Como que esse idoso, essa idosa vai se locomover? Né? Porque ela está em maior número, né? Então as políticas para os idosos, elas acompanham a questão da mulher. Além disso, eu acho que a prefeitura precisa olhar para dentro, né? Recentemente a Fundação deu um curso de gestão de políticas públicas para as mulheres no município de Contagem. A gente encerrou esse curso, foi em finzinho de outubro, e a gente discutiu um pouco dentro do curso como que é a gestão de pessoas dentro da própria prefeitura. O que a prefeitura... Você sabe quantos funcionários dentro de uma prefeitura são mulheres? Né? E no estado de Minas Gerais, a gente tem 73, o último dado que eu vi, na época foi 2019, 73% dos servidores públicos mineiros do estado de Minas Gerais eram mulheres. E aí você vai falar assim, tá, mulheres, onde que essas mulheres estão? Lá na educação, né? Porque a educação, um grande contingente, quanto que ganha o pessoal da educação? Como que é o adoecimento dentro da área de educação? Então, o órgão público, o governo tem que pensar na mulher dentro desse processo. Por que eu tenho tantas mulheres como professoras, mas e uma proporção pequena de homens, mas se eu verificar o número, aqueles que conseguem um cargo de diretor, um cargo de diretora, a razão aí eu já não vou ter tanta, eu vou ter uma presença maior dos homens no cargo de chefia, né?
Então, isso a gente precisa cobrar desse pessoal, que eles tenham políticas para as mulheres em vários lugares e que vão ver quem é que está propondo aí fazer um plano de política para as mulheres. Né? O município precisa de um plano. Professora Ana Paula Salege, da Fundação João Pinheiro, nossa convidada de hoje aqui na live do Tempo Especial Eleições 2020, falando a respeito de políticas para as mulheres. Professora, muito obrigado pela entrevista, prazer ouvi-la, certamente ajudou muito a todos nós a entendermos um pouco mais esse cenário e a podermos pensar de fato em políticas públicas para as mulheres. Mais uma vez, obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigado. A Fundação está à disposição, né? Eu acho que o nosso papel na sociedade é esse, ajudar a compreender esse ambiente aí de políticas públicas. Muito obrigada por nos dar essa oportunidade. Nós é que agradecemos, são 3h50. Dani Franco, a gente vai falar também, a gente tem o foco aqui das eleições municipais e tal, mas não tá rolando eleição só no Brasil, tem eleição nos Estados Unidos, uma eleição com doses de emoção cavalares, digamos assim, porque é uma verdadeira montanha russa na apuração dos votos lá nos Estados Unidos, num sistema que é muito diferente do nosso, muito mais confuso, inclusive, que é o sistema do colégio eleitoral. Exporta urna eletrônica, fazendo favor, gente. Podia ser um grande produto de exportação brasileiro. Exatamente, porque é impressionante. Confesso para vocês que passei uma boa parte da noite, até da madrugada, acompanhando a apuração e há um sentimento e uma sensação de incerteza gigantesca nos Estados Unidos, né? Então vamos dar um panorama de como é que tá a disputa nesse momento lá, Dani. Então, Joe Biden, o democrata Joe Biden está vencendo por enquanto com uma vantagem aí pequena, né? Ele está com 238 delegados em favor dele e o Trump tem 213. Lembrando para os nossos ouvintes que é preciso ter 270 votos favoráveis para ganhar a eleição dos Estados Unidos. E aí tem os estados, né, que ainda são grandes dilemas lá que os candidatos precisam ganhar para realmente levar a eleição. São os estados de Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, que ainda estão com a contagem, né, pendentes, principalmente por causa da questão do voto antecipado, que houve muitos votos antecipados aí, enviados pelos Correios, pelos eleitores lá dos Estados Unidos. Dos 50 estados, 7 ainda não tem um resultado definido. Se o Joe Biden, o democrata, conseguir manter a liderança nos 4 estados em que ele está liderando nesse momento, ele vai conquistar exatamente os 270 delegados que ele precisa para ser declarado vencedor, né? Ele precisa manter essa liderança em Nevada, no Arizona, em Wisconsin e também em Michigan. Agora, inclusive, a campanha do Trump já anunciou que vai pedir uma recontagem de votos em Wisconsin. É um estado que tem 10 delegados e em 2016 o Trump também pediu essa recontagem. Na época deu uma diferença de 160 mil votos, uma diferença muito pequena. Hoje o Joe Biden tem mais de 20 mil votos de diferença, então é difícil que o Trump consiga reverter essa votação nos tribunais, mas é muito ruim, né, Rodrigo? Que exatamente. A apuração vá para a justiça. Inclusive, para que o ouvinte internauta tenha uma noção do que a gente está falando, Pedro, a diferença lá em Wisconsin é mínima. Joe Biden, neste momento, tem 1.630.396 votos, o equivalente a 49,57%. E Donald Trump, atual presidente, tem 1.609.879 votos, 48,95%, uma diferença mínima pequenininha. Dá 21 mil votos, mais ou menos. Exatamente, 21 mil votos que representam muito pouco, nem um ponto percentual de diferença de uma candidatura para outra. E lembrando que lá nos Estados Unidos é uma votação indireta. As pessoas votam e os delegados é que fazem a votação. O colégio eleitoral que se reúne no dia 14 de dezembro para fazer a votação. Por isso é importante que os candidatos ganhem nos estados. A votação dos Estados Unidos ela é realizada estado por estado. Cada estado tem o seu peso eleitoral. No caso lá de Wisconsin são 10 votos no colégio eleitoral, Michigan são 16, Nevada são 6, como disse o Pedro, que daria exatamente a conta dos 270 votos que Joe Biden precisa.
Enquanto isso, o atual presidente Donald Trump está liderando a apuração na Pensilvânia, mas ainda faltam muitos votos dos Correios para chegarem, e esses votos têm uma demora grande na apuração. Também na Carolina do Norte, Donald Trump está liderando, da mesma forma na Geórgia e também no Alasca. Então vamos ter aí mais emoção e muito possivelmente esse resultado pode nem ser anunciado hoje, inclusive. Exatamente. Por isso aí eu reforço o pedido da Dani, vamos exportar a urna eletrônica para lá para que as coisas sejam mais simples. Não, Rodrigo, eu fico pensando nos jornalistas, né, dos nossos colegas que estão cobrindo lá essa eleição lá nos Estados Unidos. A gente aqui, no domingo mesmo, nas eleições, a gente já vai ficar sabendo o resultado, já vai trazer para vocês aqui, e sem toda essa expectativa, né, que fica. Então, assim, força para vocês, porque e tem confuso e... Tem um agravante nessa história, Dani, que é interessante porque os Estados Unidos não têm uma entidade como a gente tem aqui, que é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. É tudo muito descentralizado, né? Exatamente. Isso. Então, é cada estado por si, digamos, e Deus por todos, no fim das contas. Cada estado tem uma legislação eleitoral, uma forma de votar diferente. Exatamente. E depois dessa coxa de retalhos, tem todo mundo reunir para dar um resultado pro país inteiro. Tanto que tem estados que já têm a apuração finalizada porque começaram antes a contar os votos antecipados que vieram por correio. Agora outros, como os que estão agora ainda no processo de contagem dos votos, começaram a contar isso ontem. Ou seja, né, ontem não, no domingo, né, perdão. Ou seja, né, vai ser um processo bastante moroso, demorado, e enquanto isso a gente vê reflexo no mercado financeiro também, né? A Bolsa está refletindo essa incerteza, porque nos outros anos a gente tinha uma expectativa, né, maior sobre um ou sobre outro, e agora está tudo muito indefinido. E numa apuração que, como eu disse, foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. Começou com Joe Biden à frente, depois Donald Trump passou a liderar nos chamados estados-chave, e em seguida houve a virada de Joe Biden, por exemplo, no estado do Arizona, que é um estado que historicamente vota em candidatos republicanos, dessa vez está dando a vitória a um candidato democrata, e isso foi fazendo com que essa diferença fosse diminuindo, né? Numericamente, Joe Biden tem uma diferença até bem considerável em relação a Donald Trump, está com mais de 70 milhões e 200 mil votos, já é o candidato mais votado da história das eleições norte-americanas, contra 67 milhões e 400 mil votos de Donald Trump. Mas vale lembrar que o voto popular, no fim das contas, não significa muita coisa, e que em 2016, inclusive, Hillary Clinton teve mais votos populares do que Donald Trump, mas acabou não sendo eleita porque não ganhou nos chamados estados cruciais, os estados-chave, né? E a derrota de Hillary, inclusive em 2016, ela começou no estado onde Donald Trump ganhou de novo, que é a Flórida, né? Ele venceu, porém Joe Biden contra-atacou em alguns estados, está contra-atacando em alguns estados que foram vencidos por Donald Trump em 2016. É o caso do Arizona e também de Michigan, que votou em peso em Donald Trump nas eleições de 2016 e agora está dando, segundo a apuração, ainda não tem o resultado final, mas Michigan está dando uma vitória ao candidato democrata Joe Biden. Vamos ter muita emoção nos próximos dias, ainda vamos ter muito assunto para falar a respeito disso por aqui. Se a gente acha que o plantão só no domingo já é pesado, imagina o plantão de uma semana lá do jornal. Nossa. Então, e o resultado e toda a cobertura também você pode acompanhar no portal tempo.com.br, porque não só da eleição daqui a gente fala de lá também. E vai falar muito mesmo. Gente, e a live do Tempo de hoje vai ficando por aqui. Pedro Augusto Corrêa, editor adjunto de O Tempo, obrigado pela participação. Obrigado, Rodrigo. Até amanhã, pessoal. E Dani Franco, nossa repórter de política, muito obrigado pela sua participação. Obrigada aí, Rodrigo. Obrigada pra você que acompanhou a gente até aqui. Até amanhã. E amanhã, a live do Tempo vai falar sobre políticas públicas para os idosos, com a professora Mirela Camargos, da UFMG, já com a volta da titular Helenice Laguardia, e a gente também vai ter as participações do editor adjunto de O Tempo, Pedro Augusto Corrêa, tá aqui com a gente, da Daniele Franco, essa turma que acabou de se despedir de você. A você, super obrigado pela audiência e pela sintonia, continue ligado na nossa programação, a gente volta a qualquer momento com muito mais notícia para você. Tchau. Rádio Super nas eleições 2020.